Deixa eu te fazer uma pergunta bem séria. Você gostaria de perder a sua salvação e viver uma vida miserável aqui na Terra para depois passar a eternidade longe do Senhor? Claro que não, ninguém quer isso. Mas aqui está o problema. Muita gente acha que a fé só morre quando acontece uma grande queda moral ou uma decisão radical de abandonar a Deus. Só que na realidade a fé costuma morrer devagar, quase sem a pessoa perceber, resultado de pequenos hábitos aparentemente inofensivos que vão envenenando a alma dia após dia. É por isso que neste vídeo eu vou mostrar 10 hábitos que estão destruindo a sua vida espiritual e que precisam ser abandonados agora mesmo. Talvez isso já tenha acontecido com você. Comigo já aconteceu inúmeras vezes. Você decide que vai orar logo cedo. O despertador toca, você abre os olhos e pensa: hoje não, amanhã eu começo. No almoço surge um tempinho livre, mas aí você promete: mais tarde eu faço o devocional, agora eu estou cansado. Chega a noite e de novo, amanhã eu começo a ler a Bíblia com calma. E assim os dias passam e o amanhã nunca chega. Esse é um dos hábitos mais perigosos que podem destruir a vida cristã. Adiar sempre para depois. A procrastinação espiritual é como um veneno lento. Não mata de uma vez, mas vai roubando o vigor da fé pouco a pouco. A Bíblia não deixa espaço para esse depois. Paulo foi direto em Efésios 5,16. Remindo o tempo porque os dias são maus. O tempo é irreversível. Se você o gasta em distração ou inércia, ele não volta. E Provérbios 27,1 alerta: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. O antídoto: começar hoje, ainda que com pouco. Uma oração curta, mas feita agora. Um pequeno trecho bíblico lido, mas meditado hoje. Um serviço simples para o reino, mas já colocado em prática. É na soma desses passos diários que o caráter cristão vai sendo forjado. Como diz a Bíblia em Zacarias 4,10, não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Então não espere o amanhã. O momento de começar é agora. Sabe quando alguém parece ter a vida espiritual perfeita? Parece até que é mais espiritual que todo mundo, mas por dentro a fé já está seca? Essa é a armadilha de viver de aparências. Jesus se mostrou muito contrário a isso quando chamou os fariseus de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de morte por dentro. É exatamente o que acontece quando a vida cristã vira uma encenação. Não há espaço para arrependimento verdadeiro. A pessoa se acostuma a parecer santa diante dos outros, mas não busca ser transformada diante de Deus. É como passar maquiagem em uma ferida sem nunca tratá-la. A aparência até engana, mas o problema continua lá. A Bíblia lembra que Deus não olha só o exterior, ele sonda o coração. O pior é que a máscara pesa. Quem vive de fachada acaba cansado e mostrando o pecado que há dentro de si. O único caminho saudável é a sinceridade, confessar pecados, pedir ajuda e deixar Cristo curar de dentro para fora. Quem nunca caiu na tentação de comentar da vida dos outros? Uma palavra aqui, uma crítica ali, assim passam-se horas. Mas chega o momento de falar com Deus, o silêncio domina, a oração é pequena. Esse é o paradoxo da fé vazia. Muita conversa com pessoas, pouca conversa com o Senhor. Tiago adverte: a língua é um fogo. E como fogo, ela pode destruir rápido, queimar amizades, manchar testemunhos, até dividir uma igreja. O problema é que a fofoca parece pequena, até inofensiva. Mas o veneno que sai da boca volta para o coração, enchendo a alma de cinismo e incredulidade. Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Se nossas palavras estão sempre presas nos erros alheios, talvez seja sinal de um coração vazio de oração. O antídoto é claro: trocar crítica por intercessão. Cada vez que surgir a vontade de falar mal de alguém, transforma essa crítica em oração pela vida dessa pessoa. Assim a língua deixa de incendiar e se torna instrumento de cura. Já percebeu como é fácil cair no hábito de reclamar de tudo? Sempre enxergar o que falta, o que deu errado, o que não saiu do nosso jeito? O problema é que quando a ingratidão toma conta do coração, a fé começa a murchar. Afinal, como confiar em um Deus a quem nunca agradecemos? A Bíblia é clara: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Veja bem, não estamos dizendo aqui que dores e problemas não existem, mas sim que precisamos reconhecer que mesmo no meio das dificuldades,
Deus continua sendo bom e fiel. A ingratidão distorce a visão espiritual. Em vez de ver as bênçãos que já recebemos, só conseguimos enxergar os problemas. Foi exatamente isso que aconteceu com Israel no deserto. Mesmo depois de ver milagres incríveis, o mar aberto, o maná caindo do céu, o povo só sabia reclamar. Resultado, endureceram o coração e perderam a entrada na terra prometida. A solução para esse mau hábito é cultivar a gratidão diariamente. Comece pelo simples. Agradeça pelo ar que respira, pela salvação em Cristo, pelo alimento de hoje. Quando a gratidão se torna um hábito, ela muda a perspectiva. Em vez de focar no que falta, você passa a enxergar a fidelidade de Deus em cada detalhe. Já percebeu como a comparação com os outros nunca termina bem? Quando alguém vence, sentimos frustração. Quando alguém tropeça, sentimos orgulho. É um vício silencioso que rouba a alegria em Cristo e não constrói nada. Paulo foi direto. Ao se compararem apenas uns com os outros, usando apenas a si mesmos como medida, só mostram como são ignorantes. Comparar-se com os outros é tolice porque distorce a nossa própria realidade, independentemente do que temos ou de como estamos. Nas redes sociais, isso fica ainda mais claro. Todo mundo mostra as alegrias, mas esconde as lutas. Resultado? Ou ficamos com inveja do que não temos, ou cheios de orgulho achando que estamos melhores. De qualquer forma, o coração perde. Mas calma, eu não estou dizendo que devido a esse risco você não deva ter redes sociais. O que estamos falando é que a comparação, seja no mundo virtual ou real, é um ladrão do contentamento. E o contentamento é uma das maiores virtudes do cristão. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O antídoto é simples: olhar menos para os outros e mais para Cristo. Quando a nossa identidade está nele, não importa quem tem mais ou menos do que quer que seja. Já recebemos o maior presente, a graça que salva e sustenta. Já imaginou alguém que esquece constantemente de comer? Logo o corpo enfraquece, perde resistência e sucumbe à primeira doença. É exatamente isso que acontece com quem deixa a Bíblia fechada. Ler a palavra apenas de vez em quando faz a fé atrofiar. Jesus deixou isso claro no deserto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Escritura é alimento da alma. Assim como o corpo precisa de pão diariamente, o espírito precisa da palavra todos os dias. O problema é que muitos tratam a Bíblia como um amuleto ou uma caixinha de promessas para crises. Mas vida espiritual não sobrevive de doses ocasionais, precisa de constância. Quem não se alimenta diariamente da Escritura cai fácil na tentação, se deixa enganar por belos discursos e desmorona diante da dúvida. Deixar a Bíblia fechada é escolher passar fome espiritual. Abrir a palavra diariamente é encontrar vida, direção e força para vencer. Já pensou em plantar ervas daninhas em um jardim? No começo não parece nada demais, mas logo tudo fica contaminado. Assim é a nossa mente. Tudo que colocamos dentro dela cresce de alguma forma. E muitos cristãos vivem enchendo esse jardim com pornografia, entretenimento vazio e mensagens contrárias ao Evangelho. Paulo disse: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Em outras palavras, há algumas coisas que não são expressamente proibidas, mas os resultados são ruins e, por isso, elas precisam ser rejeitadas pelo crente. O que consumimos molda nossos pensamentos, desejos e até quem nos tornamos. Jesus alertou: os olhos são a lâmpada do corpo. Ou seja, aquilo que deixamos entrar ilumina ou escurece todo o ser. Consumir conteúdo pecaminoso sem filtro é como beber água envenenada esperando ficar saudável. A única forma de preservar a vida espiritual é encher a mente com o que edifica, fortalece a fé em Cristo e rejeitar, sem concessões, aquilo que é pecaminoso, por mais atraente ou interessante que pareça. Um dos hábitos mais perigosos é simplesmente viver no piloto automático, sem consciência do chamado de Deus. O crente acorda, trabalha, paga contas, se distrai, mas não pergunta: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Isso faz com que ele leve uma vida ocupada, mas vazia. Provérbios 29:18 diz: o povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Em outras palavras, quando a palavra de Deus não guia nossos passos, desperdiçamos tempo em coisas sem valor eterno e até mesmo pecaminosas. O inimigo não precisa destruir nossa missão de forma direta. Basta nos manter distraídos com o que não importa.
Sem propósito, a fé vira rotina e a nossa missão fica em segundo plano. O caminho certo é buscar diariamente a direção de Deus em oração, meditar nas Escrituras e alinhar nossos planos ao seu reino. Assim, cada dia deixa de ser apenas sobrevivência e se torna investimento em algo que dura para toda a eternidade. Já viu o que acontece quando um carvão é tirado da fogueira? Ele até brilha por alguns instantes, mas logo perde o calor e se apaga. Assim é o cristão que troca a comunhão pela solidão. Ele pode até resistir por um tempo, mas sem a chama coletiva, a fé logo esfria. Hebreus 10:25 adverte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. A vida cristã não foi feita para ser vivida sozinha. Desde Israel no Antigo Testamento até a igreja no Novo Testamento, Deus sempre colocou seu povo em comunidade. E o inimigo sabe disso. Por isso, uma das suas estratégias mais sutis é isolar o crente, fazendo-o acreditar que não precisa da igreja. Mas a Bíblia mostra o contrário. É no convívio com outros irmãos que somos edificados, corrigidos e fortalecidos. Criar o hábito de se isolar pode parecer uma boa solução para alguns problemas de convivência, mas é uma armadilha mortal. O cristão isolado é mais vulnerável às estratégias do diabo. Já na comunhão, há encorajamento, apoio e crescimento mútuo. Ninguém abandona a fé de uma vez. A queda quase sempre começa com concessões pequenas. Uma mentira inofensiva, um pensamento impuro guardado em segredo, uma atitude tolerada. O coração vai se acostumando e aos poucos se endurece. Eclesiastes 10:1 usa uma imagem marcante. Assim como uma mosca morta estraga o perfume, um pouco de sensatez estraga a sabedoria e a honra. Ou seja, não precisa derrubar o frasco inteiro. Uma única mosca já corrompe tudo. Assim também não é preciso um pecado escandaloso para estragar a comunhão com Deus. Basta o pecado tido como pequeno ser aceito sem luta. O perigo é que o pecado tolerado hoje se torna prisão amanhã. O que parecia controlável vira senhor, e de repente o cristão está escravizado pelo que dizia não ser problema. O diabo sabe disso. Ele não precisa convencer a abandonar Jesus de uma vez. Ele só precisa normalizar um pequeno deslize. Por isso a vigilância diária e a confissão constante, até de pequenos pecados, são caminho para a verdadeira liberdade. Agora, se você tem interesse de aprender mais profundamente a Bíblia, eu te convido para conhecer a minha plataforma de estudos Bíblia Ilustrada. Nela você encontrará mapas mentais e videoaulas sobre todos os livros da Bíblia, além de vários outros bônus especiais, como um curso de interpretação bíblica também acompanhado por mapas mentais. Tudo isso para ajudar você a realmente entender a palavra de Deus com profundidade. O link para você conhecer a plataforma está aqui na descrição. E antes de sair, aproveita para assistir ao vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Fica na paz e até a próxima!